Agora eu vou falar um pouco mais, de forma mais complexa, sobre as bibliotecas aqui. E eu quero começar da caixaria reta para vocês entenderem melhor o funcionamento da biblioteca, tá? Não é um vídeo que tem intenção de ser rápido e a intenção principal dele é mostrar para você em detalhes o que cada bloco vai te oferecer para você não ter dúvida, tá? Então, ó, primeira coisa, quando você arrastar a caixaria aqui, ela vai ter essas opções ali de colar na parede. Então, qualquer parede que você escolha, ele vai colocar aqui a parte traseira da caixa e ali na parte frontal, sempre contrário ali. Então, eu vou colocar nessa parede, vou soltar e as opções da caixa reta elas vão ser as seguintes. No primeiro menu aqui você tem as opções de largura, altura, profundidade, afastamento da parede e o nome do módulo, tá? Achei bem bacana manter dessa forma para uma edição mais rápida. Imagino que o usuário vai fazer uma edição ali de medidas, então já salvou talvez no padrão construtivo que ele costuma utilizar, e ele vai fazer uma alteração somente de medidas, então ele pode fazer a alteração por aqui, e ele vai alterar normalmente ali largura, altura e profundidade. Por exemplo, eu vou deixar esse balcão com 80, a altura aqui de 75 e a profundidade de 45. Você vai perceber que ao dar um aplicar aqui, ó, ele já vai fazer o ajuste, né, de forma automática lá. E quando você acessar aqui os menus internos, então você vai ter mais configurações sendo exibidas para você. Então, dei 2 cliques, acessei aqui a parte interna, cliquei. Agora eu vou ter acesso à caixaria completa, onde eu vou manter aqui as opções. Recomendo que você não faça nenhum tipo de alteração por aqui, né, dos coisas mais básicas, vamos dizer assim. E nós vamos descer aqui, ó. Eu tenho a opção, por exemplo, de altura total de coxim, que seria essa altura aqui, ó, da parte da base mais essa vista. Então, por exemplo, agora ele está dando 55, como você pode ver, da parte da base até a parte superior aqui. Caso você faça uma alteração, por exemplo, 65, ele vai fazer o ajuste ali já nos coxins do teu projeto, tá? Aqui eu estou considerando uma vista de 4 centímetros e mais 15 milímetros de espessura aqui. Então, esse seria a função do altura total coxim. A quantidade de coxins você vai conseguir definir por aqui. Então, você consegue, por exemplo, colocar o número 2 ou o número que você desejar e ele vai fazer um cálculo automático sempre dividindo em vãos iguais, tá? Então, sempre por padrão ele vai fazer a divisão em vãos iguais. Se você colocar uma quantidade maior, ele vai dividir ali em vãos iguais, tá? Voltando aqui para o número 1, eu tenho aqui, ó, o vão entre coxins. Se você perceber que ele deu esse tipo de erro, você pode deletar esse coxim inferior sem problema, tá? Ele é uma cópia, então o que vai mandar é o da parte superior aqui. Entrando mais uma vez no menu lá, nós temos aqui, ó, o vão entre os coxins, que são vão entre um coxim e outro. Nesse caso aqui está 68, porque eu tenho apenas um, então ele está pegando ali praticamente a altura total aqui para mim, né? E colocando esse vão, eu tenho a largura do coxim, que seria essa parte aqui, ó, a largura. Eu tenho aqui, ó, a altura do rodapé, se o tipo base for rodapé. Então você está observando que aparentemente aqui nós temos uma base sem nenhum tipo de rodapé, mas nós temos a opção aqui de acrescentar o rodapé. Então eu vou descer aqui, ó, no tipo de base, na parte inferior. Eu tenho a opção apoiada, que é como está. Eu tenho a opção encostada, aonde ela vai ficar de forma externa, como você está vendo aqui. E eu tenho também uma opção nova chamada rodapé. Quando você coloca na opção rodapé e dá um aplicar, você percebe que automaticamente já são inseridos ali um rodapé frontal e um rodapé traseiro. Isso facilita bastante e era algo que nós tínhamos em várias caixas nas versões anteriores. Agora eu unifiquei aqui apenas nessa caixa e já vai facilitar bastante. Então eu tenho aqui também a definição de altura se o tipo de base for rodapé. No meu caso está 6, mas você pode aumentar, por exemplo, para 10 e ele vai fazer a adequação ali do tamanho do teu rodapé. Lembrando que ele está falando da vista inferior e não do tamanho total, tá? Então, vou colocar aqui novamente com 6. E se você chegar próximo aqui, ó, e fazer a medição, ó, da parte aqui de cima até aqui, você vai ter os exatos 60 milímetros conforme estão apresentando lá. Eu tenho aqui também o recuo frontal do rodapé, que
que seria este recuo aqui, ó, daqui até a parte frontal da caixa. Ele está com 2, mas você pode fazer qualquer tipo de alteração, conforme a necessidade que você tenha lá, ó. Então, eu vou pegar agora, daqui até aqui, coloquei com 4, ele já fez a adequação para 4, vou voltar para 2 aqui. E a mesma coisa vai acontecer na parte traseira. Eu coloquei aqui inicialmente 3 centímetros, ó, pode ver aqui, ó, parte traseira, 3 centímetros, eu posso colocar aqui 4, ele já vai fazer o afastamento. E se eu pegar aqui, ó, da minha quina até a parte de cá, ó, eu tenho 34, porque ele está considerando um fundo de 6 milímetros lá atrás, o que daria exatos 4. Lembrando que, ó, o fundo, para economia de material, ele só vem alinhado ali a parte da base. Por isso que você não está visualizando esse vão aqui da parte de baixo, tá? Então, bem bacana explicar isso aí, mas ele em relação ao módulo está recuando os 4 ali certinho. Espessura do corpo vai trabalhar toda a parte de corpo aqui do meu móvel. Então, caso você faça uma alteração, por exemplo, colocar 3 centímetros ali, você percebe que ele mudou aqui, ó, laterais, mudou aqui, ó, a parte aqui dos rodapés, que também vão seguir a espessura do corpo, mudou aqui, ó, a parte da travessa, e o meu fundo continua normal, né? O fundo do módulo, ele vai continuar com a espessura considerada a espessura do fundo. A parte de coxins também vai considerar apenas a espessura aqui, que seria a espessura do fundo, tá? Então é bem bacana que você preste bastante atenção nesse tipo de coisa. Então, por exemplo, ó, aqui eu já fiz a adequação, aqui com base na espessura do corpo, tá? Até bacana observar aqui junto com vocês aqui, ó, ele está pegando aqui, ó, a posição, e essa posição ela não está correta porque ele está marcando sarrafo cópia aqui, ó. Ele não é a cópia. Esse aqui é o original, tá? Então, aquele provavelmente que nós fizemos o delete lá era a cópia. Então, precisa tomar bastante cuidado. Vou revisar isso também, mas dando sequência aqui para vocês, ó, essa seria a espessura do corpo. Você pode fazer a alteração por aqui e ela vai funcionar. Nós temos também aqui a espessura do fundo. Então, eu posso colocar aqui a espessura que eu desejar na parte do fundo, tá vendo? Coloquei uma bem exagerada aqui, ó, só para vocês visualizarem, e ele já vai recuar a parte de lateral, travessa, base, já vai fazer o recuo ali de forma automática. Vou voltar aqui para 6 milímetros. Eu tenho aqui também a espessura das prateleiras. Nesse caso aqui, nós eliminamos as prateleiras fixas. Depois você vai perceber que as prateleiras elas vão entrar de forma individual ali dentro do projeto, tá? Então você pode configurar direto nas prateleiras. Vou explicar isso mais para frente quando eu tratar sobre os módulos de prateleira. A parte de travessas aqui também, ó, nós temos a opção de editar, né? Quando você edita as travessas, caso o teu módulo aqui ele esteja nesse módulo de travessa, por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, na parte de construção, eu tenho tipo de tampo travessa e eu tenho fechamento superior. Atualmente ele está como coxim. Eu posso fazer a alteração para tampo. Caso eu faça a alteração para tampo, ele vai fechar o tampo aqui na parte superior. Eu posso fazer também a alteração dessa parte superior aqui para travessas, que seria o sistema mais padrão, uma travessa aqui. Eu posso fazer a adequação também para coxim, que é o que eu já mostrei, e o modo externo, que é o módulo que alguns trabalham, né? Neste caso aqui, o modo externo vai funcionar porque a gente está com um probleminha na parte do coxim aqui de alto ajuste. Acabamos deletando. Até para não ficar muito vago, eu vou deletar esse módulo aqui e vou puxar um novo, que como nós fizemos aquela adequação, ele não está funcionando 100% porque eu deletei a peça correta. Mas vamos lá, vou mudar para externo aqui, ó, você vai conseguir perceber melhor. O externo ele vai funcionar desta forma, lembrando que ele é um coxim também. Você tem a opção, acessando a parte de coxinha aqui, ó, de colocar o inferior ou não. Se você colocar aqui a opção de ocultar o inferior e vir aqui e dar um sim, ele vai remover a parte inferior. O recuo da vista frontal você pode editar, ele está com 20 milímetros, eu vou colocar zerado, ele vai ficar alinhado na frente. Você tem a opção aqui de manter o inferior, então eu vou colocar no ocultar inferior a opção não. Ele está exibindo de volta lá. E aqui no recuo da vista frontal foi pedido para acrescentar também para fazer dessa forma, né? Para colocar o parafuso ali na parte de trás, né?
e deixar tudo oculto. Então, esse seria a opção externo, tá? Saindo aqui, voltando para as opções da caixa, eu vou continuar aqui, ó, na parte de cá. Eu tenho aqui, ó, o coxim, que é a opção que eu mais utilizo. E eu vou voltar agora para travessas. Então, eu vou colocar aqui em travessas, dei um aplicar. Ele vai ficar desta forma, você está vendo aí. E aí eu vou ter aqui algumas opções. Ó. A espessura das travessas, você consegue fazer a alteração. Ó. Neste caso, ele vai trabalhar a espessura da travessa da frente. A travessa de trás vai assumir a mesma espessura do corpo. Tá? Achei mais fácil trabalhar dessa forma. Então, a frontal ela vai seguir a espessura das travessas e a traseira vai seguir a espessura do corpo. Tem aqui a opção de largura das travessas, que seria o tamanho delas aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 12. Você vai perceber que elas já aumentam ali conforme a gente define, tá? Então, essas seriam as configurações de travessas. Eu tenho número de gavetas no vão 1, 2 e 0, que isso aqui seria específico para módulo do gaveteiro, né, com gavetas editáveis. Tenho aqui profundidade do rasgo e essas opções aqui se aplicariam quando você alterar o tipo de fundo. Então, por exemplo, esse tipo de fundo aqui que está aplicado é o fundo pregado. Você tem a opção de colocar o fundo rasgado, ele vai funcionar dessa forma. Se você ligar o raio-x aqui, você consegue ver exatamente os rasgos sendo feitos nas peças ali, ó. Então, esse seria o fundo rasgado. E nessas opções aqui de fundo, você vai ter aqui a profundidade do rasgo. Então, ele está entrando 8 milímetros aqui dentro da minha peça. A profundidade do rebaixo, no caso de um fundo rebaixado, você também consegue definir. E o recuo do rasgo você também consegue definir. Nesse caso aqui ele está trabalhando 10 milímetros, mas eu posso colocar, por exemplo, 15 milímetros e depois fazer o acréscimo aqui por dentro de uma mão amiga para fazer a montagem nesse sistema de mão amiga. Então, ele já te dá bem mais liberdade para trabalhar utilizando ali o fundo desta maneira, tá? Então, a parte de fundo eu vou ter a opção também de rebaixado. Vai ficar dessa forma. E você tem o controle aqui da profundidade do rebaixo. Tem a opção aqui também sem fundo, onde ele vai fazer a remoção do fundo. Tem a opção aqui também, ó, na parte de laterais rasgadas. Esse é um meio que nós colocamos recente na biblioteca na versão 2.0, laterais rasgadas. E isso aqui também você consegue utilizar as mesmas configurações que nós já mostramos, tá? Laterais rasgadas ali, ó, fazer o ajuste ali do rasgo sem problema. Lembrando que a parte interna ela já vai se autoadequar, tá? Neste caso aqui, ó, a parte da base ela também tem o recuo, então ela já faz o ajuste automaticamente ali, conforme você vai fazendo a alteração nas medidas, tá? Então, vou voltar aqui para 10 milímetros. Adequou lá. Descendo aqui, eu tenho a opção também de laterais rebaixadas. Como vai funcionar isso? Ele vai rebaixar aqui, ó, as duas laterais. A minha travessa vai vir na parte frontal e a minha base ela vai encostar aqui, ó, no fundo que vem até a parte de baixo. Então, uma outra opção também que foi inserida na caixaria aqui, reta, conforme estou mostrando para vocês. Tenho aqui também a opção do fundo reforçado. E quando você aplicar o fundo reforçado, ele vai trabalhar como se fosse um painel na parte traseira do fundo, que seria o fundo em torno de 15 milímetros ali. Ele vai sempre usar a espessura da chapa do corpo quando você utilizar esse fundo reforçado. Então, essas já seriam as opções de fundo que foram apresentadas aqui. Eu tenho também opção bacana aqui na parte de baixo, né? Além desse fundo aqui, vou voltar para a opção pregado, apenas para exibição lá. E aqui na parte de baixo eu tenho também uma opção aqui chamada travessa dianteira engrossada. Se você colocar a opção sim, a sua travessa traseira aqui, ó, frontal, ela vai engrossar, né? Na verdade era para ser gerado uma cópia aqui. Deixa eu só confirmar o que aconteceu aqui. Então, voltando aqui, a parte de travessa aqui, ó, dianteira engrossada, opção sim, dei um aplicar, ele vai fazer o engrosso aqui, com base na espessura da travessa que você definiu lá. Então, imagine que você tenha definido aqui a sua travessa de 15 milímetros e queira que ela fique engrossada na frente aqui, deixando um total de 30.
você tem essa opção também dentro da caixa. Eu tenho aqui a parte de trás, aqui, ó, travessa traseira engrossada. Sim, eu vou colocar como sim, olha lá, ele vai automaticamente engrossar a parte de trás. Então são ajustes individuais que nós temos nesse bloco específico aqui de caixaria. E aí você pode retornar aqui para as opções não. A altura do vão 1, vão 2 e vão 3 nós não vamos utilizar. Nesta aqui em específico, ela vai se aplicar mais quando você trabalhar com um gaveteiro. Então nós vamos ter essas opções ali. Então vamos ensinar a utilizar. Mas essas seriam as opções que nós teremos no balcão de caixaria reta. E a maioria dos blocos ali que tem uma caixa reta, ele vai trabalhar com esta mesma caixa, tendo apenas os agregados ali sendo externos e depois a junção feita dentro de um bloco apenas onde você tem mais configurações. Mas basicamente a parte de fundo, a parte ali de tampo interno, externo, a parte de rodapé na base, a parte de base interna e externa, isso nós vamos ter na maioria dos blocos, tá? Então, achei bacana mostrar isso aqui para vocês, porque com certeza vai dar uma noção bem legal aí para você que vai utilizar a biblioteca nessa versão 2.0. Lembrando que qualquer dúvida você pode perguntar ali no grupo de suporte.